Pronto. Então, a gente falando um pouco aqui do que você trouxe dessa situação, da gente olhar para esse mundo e ver o que está acontecendo, né? E não dá para negar o que está acontecendo. Isso tem muito a ver com o que o Joel fala, né? Nas obras dele. Num Parênteses na Eternidade, ele fala disso. Ele vai citando pedaços, né? Mas Um Parênteses na Eternidade é o livro que eu identifiquei assim mais presente essa dualidade aqui social, né? Então, isso aqui é uma lemniscata, né? O oito invertido. Então, um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. Essa lei, que é citada pelo Joel nas obras dele, é a lei da impermanência. O que é essa lei da impermanência? É a lei de que tudo muda o tempo todo aqui. E ela muda dentro dos pares de opostos. Então, hoje está bom, amanhã está ruim, ou um período bom, mas depois entra um período ruim. Não tem aquela frase? Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para colher. Tem outro ditado que diz assim, que o que tá ruim termina, mas o que tá bom, o que é bom também termina, né? Não dura para sempre, é impermanente. Exatamente. Então, esses ditados pertencem a essa lei, chamada lei da impermanência. E essa lei, se ela é impermanente, ela não pode ser real, ela é mutável, ela está dentro dos pares de opostos. Ela está dentro desta mente carnal, dessa mente dual. Né? Então, assim, o grande desafio nosso, que eu acho que o Trovejar do Silêncio ele traz, logo de início, quando ele traz ali a parte 1, que é das trevas para a luz, é transcender essa mente que está nesses pares de opostos. Né? O que é essas trevas que ele fala? A gente precisa começar a entender assim, os títulos do Joel, porque eles dizem muito, né? São títulos assim que faz a gente refletir, né? São títulos que você vai para uma introspecção, a mente ela se retrai para você poder compreender o que ele quer dizer quando ele fala das trevas para a luz. O que são essas trevas? Quem é que produz essas trevas? Então, esse caos todo que nós estamos observando, nada mais é do que interno, porque não existe nada fora que não esteja dentro. Então, toda essa projeção de sombra, ela está vindo à tona, está sendo convidada agora para ser revelada, né? E aí a gente pode chamar de trevas por quê? Porque está com uma ausência de luz ainda, então ela está projetando, porque a mente só projeta. Porque quem projeta é a mente, né? O observador ele só observa, então a mente projeta e entra nesse pares de opostos que o Joel fala, né? Nessa mente dual. Então, a lei da impermanência, isso aqui sempre vai ser assim, sempre. Então, o Kali Yuga vai e volta, passa éons, 1000 anos, 2000, 3000, entra numa outra fase. E assim continua. Enquanto houver um único fragmento de consciência projetado aqui, vai ser assim. Então, mas é óbvio, isso, no meio desse furdunço, que eu chamo de furdunço, nesse caos, não é todo mundo, mas você vai ter pinceladas ali de indivíduos que vão começar a desdobrar a consciência. Começa assim. Então, é aquilo que eu postei no WhatsApp hoje e ontem, do Joel. Você vem em várias existências sendo preparado para chegar no começo do fim. O que é o começo do fim? Quando você já entendeu quem você é, de fato. Então, ali você já tem um vislumbre, né? Você fala, opa, eu sou muito mais do que
esse personagem. Só que até chegar nessa compreensão, nesse despertar, passou por vários equívocos lá atrás, por várias projeções, e foi percorrendo vários caminhos, né? Que nem o professor Sandro relatou, não é diferente do meu caminho, não é diferente de algumas pessoas que eu conheço, né? Você percorreu aí, no seu caso, né, Valsa, veio da igreja, né? Eu Então, nunca entendi pois por é, que era tão difícil, né? Que era para ser fácil, mas era tão difícil. exatamente. Então, e aí a gente vai, é uma sensação assim, você vai percorrendo esses caminhos, né? Que nem eu comecei no espiritismo aos 14 anos. Eu já fazia escolinha de médiums com 14 anos. E eu rompi esse elo aos 21, né? É, Eu bastante decidi que tempo. ali. Oi? Bastante tempo, né? Muito tempo, muito 7 tempo. anos. E aí, um belo dia, eu olhei para aquilo e falei: não, acho que tem uma coisa aí que não tá casando, entendeu? Não tá fechando. E aí, eu abandonei e comecei a seguir o caminho alternativo. E no caminho alternativo, você é o buscador. Então, você vai experimentar de tudo. Você vai passar por várias experiências até você. A alma vai te levando, né? Esse desdobrar da consciência, né? Do espírito da alma vai te levando. O plano é perfeito. O plano é perfeito. O currículo que o curso em Milagres fala é perfeito. E aí você vai, que nem o Sandro falava, eu dava muita risada naqueles vídeos dele, que era muito engraçado. A minha casa era toda feng shuizada. E eu Aham. fiz o curso de feng shui em 2003, Eu com o vi maior esses vídeos. arquiteto do Brasil na época, que era o Sérgio Carilli. Eu fiz todos os níveis com ele, né? E, cara, eu adorava, né? Você vai percorrendo, depois você vai. Aí eu fiz o reiki. Fiz o reiki em 2003 também. Hoje eu sou tal do Master em reiki, né? O que eu quero dizer com isso? A alma vai te levando para experimentar, porque o seu nível de consciência ali, o estado de consciência que você se encontra, ainda não está maduro o suficiente para você chegar num Joel, ou para você chegar num curso em milagres, para você chegar no Advaita, né? Que é o fim, é o fim, é o começo do fim. Quem chegou no Joel, quem chegou nesses conhecimentos não duais, é o fim, é o começo do fim. O que é o começo do fim? É o retorno, né? É o retorno para casa, né? Então, Nossa. quando você tem uma obra dessa, do Joel, que é a última obra dele, né? E Joel teve ali estudos com a Advaita, né? Ele estudou com o Ramana Maharaj, talvez não muito assiduamente, porque a distância, né, naquela época não era tão fácil de se locomover, mas pelos relatos aí, tem contatos dele com o Ramana. E o Ramana é tido como um tal de Bhagavan. O Bhagavan, para a cultura indiana, significa o absoluto, né? E, e o interessante da obra do Trovejar é exatamente o que o Advaita introduz nos seus cursos. Eu tô refazendo um curso aqui do Advaita, que é uma introdução ao Advaita, né? E o Swami começa o estudo com um mantra e depois ele fala 3 frases, que 2 delas têm o trovejar. Uma que ele fala: Senhor, nos conduza do irreal para o real, Senhor, nos conduza das trevas para a luz, e Senhor, nos conduza do mortal para o imortal. De onde que Joel tirou isso? Gente, né? Como que tem duas partes da obra do Trovejar que são mantras relacionados ao Advaita? Que ele estava estudando, né? Com certeza. Pois é, né? Então, assim, vamos entender aqui agora as trevas, né? Que o Joel traz nessa parte 1 do Trovejar do Silêncio.
Primeiro, o que é o trovejar de silêncio? Né? Vamos tentar traduzir o que é o trovejar. Uma vez uma terapeuta que eu ia me perguntou isso. O que é esse trovejar, né? Falei, gente, o trovejar do silêncio, né, é quando você está no silêncio absoluto e você escuta Deus. Então, na hora que você escuta, dá um trovejar, né? Porque é estrondoso, porque o ego, que é esse eu aqui, ele é tagarela. Como é que você vai escutar Deus estando em conflito, estando com a mente perturbada, né? Com a mente ali cheia de crenças, paradigmas, né? Que é a tal da mente condicionada que o Joel fala, cheio de estigma, sempre ali projetando, né? Aquele falatório mental, você nunca vai conseguir escutar. Então, existe um estado que nós temos que nos colocar, né? Para que a gente escute o trovejar, né? E o silêncio é Deus. É a voz de Deus ali dentro. Então, esse início da obra dele, né, que é o das trevas para a luz, depois ele vai destrinchando em capítulos, essas trevas, o que ele quer dizer é o sofrimento, né? É o sofrimento aqui do eu, é o sofrimento dessa mente, né, essa infelicidade que permeia, que oscila, né? Esse estado emocional que a gente se encontra constantemente, oscilando, né, óbvio, em dias ou, né, às vezes até no mesmo dia, né, como a gente tem ali a bipolaridade, tem as neuroses mentais, isso são as trevas, né? E as trevas nada mais são do que a ausência de luz. Então, quem é que ilumina essa mente? É a consciência. Como que ela ilumina a mente? No desdobrar. Então, ela começa a se desdobrar sobre a mente, ilumina a mente. Só que para chegar nesse desdobramento, eu preciso de conhecimento. Então, o conhecimento ele vai abrindo portas, vai dissolvendo a ignorância, e isso vai permitindo que essa consciência vá iluminando a mente. A partir do momento que eu começo, tanto pode ser livros, pode ser estudos assim via áudio, vídeo, não importa. Só o fato de eu ir para o esforço, né, de querer iluminar e dissolver essa ignorância dentro da luz, que é a consciência, abre-se uma porta. Bem óbvio, lá para frente, bem mais lá na frente, a gente não sabe quando, porque isso aí é um projeto da alma, né? Talvez, que nem o Joel levou 18 anos, o Hélio Couto disse que foi 12, né? Cada um dentro do seu ritmo. Chega um momento que você abandona tudo, você se esvazia, porque aí você já permanece direto na consciência. Aí a consciência iluminando a mente, ela dissolve, então ela absorve o eu, absorve esse personagem, esse equívoco, e ali você é comandado, você é guiado pela graça. Então, por isso que se fala no taoísmo, né? A ação pela não ação, né? E não é o esforço, o físico, né? É pelo entusiasmo, é pelo otimismo, é pelo prazer, pela vontade que você vai conseguindo estar nesse lugar. Só que você não faz, esse esforço não é físico, é como se fosse uma liberação de espaço dentro da gente, que você vai permitindo para essa consciência se desdobrando. Então, as trevas, ali das trevas para a luz, o que o Joel quer dizer? Você migrar dessa ignorância, dessa identificação com o eu, para permanecer no espírito. Que é o que a gente já falou em algumas aulas do Zoom e no curso que a gente fez aqui pelo Telegram, né, o Decifrando Termos.
Essa mente, ela serve de instrumento para a consciência. Né? Então, a gente vai só recapitular aqui e vamos reforçar aqui algumas questões que vão ser importantes para essa obra. Tá? Primeiro, o conceito de ego, né? O que é o ego, na verdade? O ego é uma crença, um pensamento nosso sobre nós mesmos. Então, crença, ego e sombra é a mesma coisa. Tá? Faz parte dentro da mesma estrutura. Qualquer obra não dualista que você for estudar, que você for começar a se aprofundar, seja o Curso em Milagres, seja a Advaita, seja o Joel, né? Se aparecer uma outra aí que eu não conheço, ela não perde tempo com o ego. Tá? Não foca no ego, porque focar no ego é dar realidade a algo que é irreal. Então, se você prestar atenção nas obras do Joel, né, eu acredito que todas elas, eu não estudei todas, mas de 8 obras que eu li, eu não me recordo dele instruir, né, e pedir para que a gente fique amadurecendo essa mente carnal, que para ele, a mente carnal vem da parte cristã, tá? Aqui no Ocidente se usa a mente carnal. E aí, ele não pede para você ficar amadurecendo esse equívoco. Ele explica como que ela atua, como é que funciona ele, qual é a estrutura dele, né? Mas ele não fica em nenhum momento dando um parecer para nós que nós devemos focar nisso, pelo contrário, né? Então, é das trevas para a luz, do irreal para o real. É a desidentificação. Quando eu começo a sair da identificação de achar que eu sou um corpo, que eu sou uma mente, que eu sou esse personagem limitado com uma mente condicionada, eu começo a migrar para a consciência. E aí eu passo a estar no estado de observador da mente. Né? Lembra que a mente, ela nós não somos a mente, mas ela não está desassociada, né, da consciência. Ela pode servir instrumento da consciência. Os pensamentos, eles transitam na mente. Então, você pode ver que quando você dorme no sono profundo, né, você tem sonhos, mas você não sofre ali. Você não tem os sentimentos e emoções de quando você está acordado. Você esquece dos problemas ali. Então, você está no estado profundo. A mente ali, ela é desligada. Mas a consciência não. Ela é imutável. Né? Ela é permanente e imutável, porque só ela existe. Então, se quando você dorme não existe pensamentos em minha mente, é tudo uma projeção ali inconsciente, só existe a consciência, então. Sejamos sinceros que precisamos de uma prática, né, quanto a essa desidentificação. Ah, lembrei de uma outra obra aqui, muito boa, do Eckhart Tolle, chamado Uma Nova Consciência, é um livro da onde ele explica a estrutura do ego, e inclusive tem ali o corpo de dor, que é muito bom esse livro dele. É uma outra obra não dualista. Então, veja, se o pensamento não tem raiz, né, ele transita na mente, então ele vai e volta, não fixa. Quem é que está projetando isso? Quem é que está produzindo esses pensamentos? A gente mesmo. É. E aí, o que o Joel fala quando ele cita ali? O que ele quer dizer assim, não dê poder? Não dê realidade. Porque se os pensamentos eles transitam na mente, hoje eu tenho de manhã eu tive um pensamento que não necessariamente vai ser o mesmo à noite. Então ele se foi. Aí as neuroses elas permanecem a partir do momento que eu estou apegado àquilo,
eu estou dando realidade, eu quero permanecer naquele estado, aí sim eu, como tomador de decisão, o Filho de Deus, está escolhendo permanecer ali. Né? Que a gente sabe que acontece, que são os pensamentos de dor, principalmente, né, de dor, os pensamentos que começam a vir, né, aqueles bem distorcidos mesmo, né, por exemplo, suicidas, né, aí já caiu num grau de frequência muito baixo, né. Então, esses pensamentos que o Joel fala, eles pertencem à mente e ao ego, não necessariamente ao Filho de Deus. Tá? Então, essa estrutura, ela tem que ser compreendida para você observar e saber como que ela está agindo. E esse distanciamento do observador, que sou eu, a testemunha, que é a consciência, que ela é imutável, e ela não produz isso com aquela mente, né, que é o ego, que é as crenças, né, que estão ali sendo produzidas como um equívoco, porque o que é uma crença? Eu acredito, certo? Crença é tudo aquilo que eu acredito. Então, se eu acredito ser um ser limitado, é isso que eu vou projetar. Né? Esse distanciamento é uma prática. Eu tenho que assentar na minha consciência, que é o que o Joel fala em todos os livros dele, reconhecendo o Cristo. Reconhecendo quem? A presença, que é só o que existe. Não tem nada além disso. É um Oi? degrau bem alto. É um degrau bem alto esse. Essa desconstrução desse eu, ela requer aquele exercício que a gente falou da autorrenúncia. Aquele capítulo da autorrenúncia que está no Parênteses da Eternidade. É uma escolha. Eu ainda, como tomador de decisão, o meu livre-arbítrio, ele permeia nesse campo. Mas lembra que tem aquela frase, não se segue a dois senhores? Lembro. É exatamente isso. Né? Então, sair dessa mente condicionada para ir para a mente incondicionada é uma desconstrução. Se eu não consigo me reconhecer como só consciência, e eu ainda quero ficar olhando para este lugar aqui, ficar me identificando com todas essas coisas, ou seja, estou olhando para fora, né? Então, eu estou olhando para esse mundo. Então, nós estamos vendo aí de novo, né? O caos. Está havendo um movimento, Cristo está sendo erguido ali. Começa por algum lugar, né? E a gente sabe que princípios não se discute, né? Essa questão de benevolência, de princípios, de ética e moral, são coisas que senão a gente não discute. Faz parte desse lugar. Então, o que Joel fala nas obras é exatamente isso. Quando você se reconhece, você percebe que, por exemplo, matar o irmão não é o correto. Você vai sendo corrigido. Então, não é? Você vai sendo ajustado o caminho. Então, tudo aquilo que está fora do princípio do amor não condiz com a verdade, não condiz com essa consciência. Deus é, paz é. Lembra do canal da rosa? Uma rosa é uma rosa. Deus é, paz é. Você não dá atributos. O ser é sem atributos. Como é que eu posso julgar Deus? Como é que eu posso julgar o ser? O que eu posso dizer a respeito disso? Porque se eu coloco o pares e opostos, eu estou transformando em irreal. Então, essa migração das trevas para a luz, que se inicia logo na primeira parte, é exatamente isso, né?
é eu sair desse lugar identificado, né, com esses pares de opostos, com essas limitações, com essa mente condicionada, com essas neuroses que é produzido por uma mente, né, que está doente, projetando, não se reconhece como ser, como o Cristo, e aí eu saio desse lugar e vou para a luz, mas aí precisa realmente renunciar. Não tem como você manter os dois. Então, existe aí uma dúvida que permeia os estudantes. Gente, eu vou só ressaltar um ponto aqui importante de como é que eu cheguei nesses apontamentos, que é o seguinte. De todas as obras que eu li, pode colocar aí, junto com o Joel, né, estamos falando de 4 obras, incluindo o Eckhart Tolle, não tem outra saída a não ser sair desse lugar de identificação para o ser real. Nunca vai sair do sofrimento, dessa projeção de sofrimento, de tristeza, de caos, de limitação humana, se não abrir mão desse eu. Todos eles falam a mesma coisa, todos. Todos. Você pegar ali o histórico do WhatsApp de alguns posts, né, de alguns mestres indianos, eles falam a mesma coisa. É porque o sofrimento é causado pelo ego. O ego, ele barganha o tempo todo, né? E aí tem o equívoco também de achar que algumas pessoas me perguntam, mas aquela pessoa tem muito dinheiro, né? Nossa, quer dizer então que ela é uma pessoa próspera? Não necessariamente, ela é uma pessoa que tem umas crenças ali em relação a isso, que estão muito bem resolvidas, mas isso não significa que ela seja uma pessoa autorrealizada, né? Vamos colocar assim, de iluminação. Ela está identificada com uma matéria, não que nós não possamos chegar nesse lugar que não tem nada a ver, porque Deus é abundante. A prosperidade, ela faz parte do ser, né? Mas a gente tem que saber ter discernimento espiritual, né? Que nem tudo tem uma regra aí, né? Assim, a espiritualidade trabalha com princípios, né? Mas essa pessoa pode ter um sistema de crença muito bem resolvido com isso, mas ela deve ter uma outra deficiência em outra área. Saúde, por exemplo, já vi gente com muito dinheiro, mas com problemas de saúde, né? Problemas de relacionamentos, né? E etc. Enfim, então essas trevas, elas fazem parte desse sistema ego, porque ele está sempre fazendo condições, né? Então, quando você entra num caminho espiritual, então o que o Joel falou no Parece da Eternidade, que você passa ali 1 ano, 2, 3, de repente o caos entra. É o modo sobrevivência do ego. Ele foi descoberto, ele sabe que você ali está percorrendo um caminho que vai dissolver ele dentro dessa consciência. Porque se a consciência é tudo que é tudo que permeia, não há nada fora da consciência, logo eu sendo guiada pela consciência, nada vai me tocar. Então eu vou ganhar entusiasmo, eu vou ganhar otimismo, vou ganhar energia, disposição, ânimo, alegria. Eu ganho tudo isso, porque eu estou sendo guiada aqui pela verdade. Geralmente são coisas que a gente não tem. Esse entusiasmo, Exatamente. essa alegria. É muito difícil. Sinto. Então. Por quê? Porque o ego, ele joga, né? É só um pouquinho. Deixa eu só... Então, esse estado de alegria, né? Esse estado de ânimo e disposição, a gente ganha, assim, com o ego, mas ele não fixa, se vocês pararem para pensar, às vezes em estados eufóricos, são produções do ego, né?
Tanto é que Joel, ele dá umas dicas no livro dele em relação a isso. Ele fala em algumas obras o seguinte, não leve em consideração, vou colocar assim, porque eu não lembro exatamente a frase que ele fala, mas ele fala assim, não leve em consideração nem tanto o bem quanto o mal. Porque é pares de opostos ainda, e isso está assentado aonde? Na mente, e a mente ela é mutável, ela oscila, ela está sempre em movimento. Então, se eu me apegar, por exemplo, a alguma coisa que ocorreu, por exemplo, estou esperando a venda de uma casa, preciso vender uma casa, e de repente essa casa é vendida. E eu entro numa euforia em relação a esse fato, quem é que está ali eufórico? É o ego, porque ele está identificado com a matéria. Então, as trevas é tudo aquilo que eu projeto nesse mundo como sendo a solução, como sendo o que vai me trazer alegria, satisfação, bem-estar, né? Eu projeto nesse mundo a solução para as coisas, né? Então, eu me identifico com esse mundo. E aí, quando este mundo não me entrega o que eu desejo, o que eu quero, eu entro num estado, né, de frustração. Eu entro no modo conflito. E logo eu vou estar nas trevas. Então, o que Joel quer dizer nas obras dele? Quando a gente vai percorrendo o caminho, vai entrando pela graça e as coisas vão acontecendo aos poucos, né? A gente vai tendo pequenos ganhos, que até o Sandro comentava, e é verdade isso, a vida parece que vai ajustando e algumas coisas vão se assentando, né? A gente vai ganhando algumas coisas que a gente necessita, Verdade. né? Falando aqui com o meu cachorro, tá carente hoje. Então, isso é barganha do ego. Então, assim, o que Joel quer falar das trevas? Né? É a ausência de luz? Sim, é a ausência de luz. É a ausência de consciência, né? Porque é a consciência que ilumina a mente. Então, a consciência, ela dominando a mente, ela se apossando completamente do ser, porque é só o que existe, então é o desdobramento da mente, da consciência sobre si mesma, toda essa escuridão, ela é dissolvida. Né? Por isso que Joel fala, né? Permanecer no espírito, reconhecer o espírito, dar espaço para o espírito de Deus agir. Só que isso vai de encontro com o eu, aqui, que é o eu minúsculo, que a gente usa que costuma usar nas obras, né? O eu pequeno, que é o ego. Aí tem o eu maiúsculo, que geralmente é usado pelos indianos. Né? A passagem, né? A transição do eu para o ser é uma desconstrução diária. Você escolhe todo dia fazer isso. Né? Então, eu achei importante a gente começar a obra explicando isso, porque esta obra em particular do Joel, ela é 100% não dual. A gente estudou uns pedacinhos aqui, né, no outro curso, e pegamos aqui do irreal para o real, e pegamos uma parte do transcendendo a mente, né? E teve ali até uns equívocos da Gênesis, que a gente explicou. Uhum. E a gente vai ver isso de novo. Então, assim, nenhum estudo é igual ao outro. Por quê? Porque à medida que a gente vai. Oi? Cada vez é Exatamente. Então, porque você vai trazendo mais conhecimento. A mente, ela está sempre em movimento, né? Então, eu estou adquirindo conhecimento aqui. Isso aqui tá junto com o espírito. A consciência está se desdobrando. Está se desdobrando.
Está abrindo porta. Então, cada vez que eu leio uma obra como essa do Joel, que tem códigos ali, né? A gente tem códigos de luz ali. A consciência vai se desdobrando e vai revelando pontos que a gente não enxergou da outra vez. E eu nem sabia que livro tinha frequência. Aprendi. Pois é. Então, e aí eu tô lendo ele pela terceira vez, mas agora só na terceira vez eu consegui entender essa obra. Olha só. Porque eu só estava preparada agora para entender essa obra. Eu falei, não, agora sim dá para falar sobre essa obra com assertividade do que ela realmente traz. Que bom. E eu vou aprender mais. Então. Sim, sim. E aí tem uma outra pegadinha aí do ego, né? Que é aquela que a gente conversou umas aulas anteriores no Zoom, que é aquela sensação de que você não está aprendendo nada, né? Nossa, não absorvi nada hoje. Quem é que está dizendo isso? O Egonildo, né? O ego livre. Porque se a consciência que está aqui, né? Olha só existe a mente e só existe a consciência. Não existe uma mente e uma consciência, porque não existe duas. É a consciência que tudo permeia. Né? Aquela frase, somos um. Então, as mentes aqui, vamos dizer, fragmentadas, elas estão compartilhadas, elas estão unidas num lugar só, digamos assim. Não existe um lugar, mas vamos colocar assim para a gente poder ter uma referência, tá? Essa mente está sendo imbuída pelo Espírito. Não existe mais um Espírito. Só existe o Espírito Santo. O mesmo Espírito que habita aqui habita aí. Não tem diferença, não tem separação. Não existe separação. Até que é engraçado, né? O moço que colocou lá no grupo esses dias que entrou, colocou lá, né? Saudades do professor Sandro, né? Aí eu falei, mas você tá com saudade de você mesmo? Porque você é o Sandro, né? Eu falei assim, não. Porque senão eu não vou falar nada porque vai dar um nó, né? Mas não tem separação, porque o que separa a gente é os corpos. É os corpos. A gente vê corpo, né? O ego vê corpo. Sim. É isso que faz a separação. O corpo aqui é o maior divisor, a maior separação de Deus é o corpo. Então, transcender essa questão, por isso que o Sandro falava, eu falo, veja o Cristo no outro. Né? Quando eu consegui ver o Cristo no outro, que eu já reconheci em mim mesmo, e eu não vejo mais separação. Por isso que Joel curava. Ele não via corpos. E além dele não ver corpos, ele não via problemas, porque o problema é irreal. De quem que é o problema? Não, esse teto aí é muito alto ainda. É do ego. É da mente que está ali oscilando em pensamentos. Então, ele estava focado em quem? Só na consciência. Ele não conseguia enxergar aquela mente carnal do irmão, por exemplo, que procurava ele para ser curado. Ele já sabia que isso é irreal, isso não existe, né? Então, ele não via a separação dele com o irmão. É o Cristo que permeia em todos, né? Então, essa obra, eu estava até lendo já o início, né? Ele fala da escrava, descendentes da escrava. Falei, nossa, que interessante, né? Quem são os descendentes da escrava? São aqueles que são escravos da matéria, né? E esse lance aí da escrava, eu vi tu falando, ou tu postou alguma coisa, tem na Bíblia, né? Tem na Bíblia, então. Na Eu Bíblia. não sou uma conhecedora, né? Você deve ter estudado a Bíblia, né, Val? Filhos da escrava. Você estudou a Bíblia, né? Você conseguiu ler toda a Bíblia, Val? Não. Não? A gente ia na igreja, daí o pastor geralmente ele falava, né? Ele pregava, escolhia um capítulo e tal. Mas assim, ler a Bíblia toda não li. Eu li bastante, mas. Então, eu não sou uma conhecedora da Bíblia, né? Eu peguei alguns trechos assim com o Sandro na época e outras que vêm dentro do livro do O Curso em Milagres, ele decifra algumas partes, né?
Mas, assim, eu não sou conhecedora e também não é o nosso foco. O nosso foco é trabalhar o Joel mesmo, né? Aham. Sim, essa mente, ela, se você deixa ela solta, deixando ela fazer o que ela quer, vem as neuroses, né? Nossa, tô Por isso que pensando você nisso tem que agora. fazer, por isso que você tem que fazer o que o Joel fala, que é o tal do não dar poder, né? Do não se identificar com aquilo que está oscilando nela, né? Porque você vai entrar em conflito, vai entrar ali nas trevas, né? Que é o Joel fala das trevas para a luz, né? Então a gente, deixa eu pegar só um trechinho aqui, peraí. Deixa eu colocar aqui o trecho do lado, ver se eu consigo ler. Então, eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, né? Em nossa humanidade, somos filhos da escrava, subjugados pela carne e suas imposições, presos às coisas, aos pensamentos e às atividades da carne. Quer se trate da carne do corpo, quer seja a carne chamada dinheiro ou outras formas do humano viver. Então é isso. É exatamente o que a gente falou, né? Da questão das trevas, a identificação que você tem com esse eu e com as coisas daqui. E aí, quando você se identifica, fica difícil você permanecer em harmonia, né, na mente e viver num estado de abundância, né? Porque você está subjugado a essas coisas. Então, essas coisas para você têm valor, têm peso. Então, quando o Joel fala que você, ao conquistar alguma coisa, seja abstrata ou física, e você não correlacionar isso a julgamento, ao pares de opostos, isso é bom. Isso não é bom, isso aqui é ruim. Quando você sai do julgamento, você saiu do ego. Então você permanece no ser. E é o que ele começa aqui na primeira parte, né? Que tem até um trecho de Gálatas. Eu vou ler aqui para vocês. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 conceitos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. É verdade. Então, e aí ele começa a falar aqui embaixo que esse trecho a gente falou, né? Os filhos da escrava e os filhos da livre. O que seriam os filhos da livre, né? É o da mente inconsolável. É daquele que vive pela graça, né? Que está subjugado pela consciência, pelo espírito, não pelas coisas do mundo, né? Aquele que já transcendeu, né? Oi? Não se identi- Aquele que já não se identifica mais com isso aqui, né? Então, porque assim, a gente tem um condicionamento aqui mental muito forte, né? Tem. E fora os padrões, né? Sociais, os meios. O João fala disso numa obra dele, né? O meio familiar, né, que você é inserido, não é que vai ser o decisor ali, né? O que vai decidir realmente o final.
mas contribui muito para o desenrolar, né? De uma vida que onde você vive pela espiritualidade, que você vive pela graça. Então, se você já entra num núcleo que tem esse conhecimento, consegue trazer isso para os filhos, é óbvio que vai ficar muito mais fácil se você escolher seguir, né? É. Mas é raro, né? É raro, é raro. Ele fala disso numa obra dele, né? Então, a questão dos princípios, de viver a verdade, etc e tal. Né? Mas aqui, nesse caso, que é o capítulo 1, que ele fala que é os dois pactos, ele está falando que a humanidade que está descendendo dessa escrava é a humanidade que descende, que escolhe descender do livro, né? É justamente essa humanidade que está ainda inconsciente. É como se você... O que o ego faz? Ele encobre essas trevas, ela encobre a luz, que é a consciência, tá? Então, é mais ou menos assim, digamos que de 100%, tá? Vamos colocar numa escala, tentar fazer uma questão aí matemática para a gente poder se situar. De 100% de consciência, porque você é só consciência, você teria aí 90% de trevas. O que é isso? É o quanto eu estou identificado com este eu que está encobrindo a consciência. Nossa. Tá? Então, quando a gente fala assim, é uma pessoa que tem uma consciência muito baixa ainda, não é que é uma consciência baixa, é que a identificação com esse eu, com esse personagem, com esse mundo é tão significativo, ela só conhece isso que ela encobre a outra parte. Por isso que ele fala naquele trecho que eu coloquei no WhatsApp, que à medida que você vai passando as existências, porque você só troca de corpo, não existe reencarnação, né? É só encarnação, então você troca de corpo, a consciência é a mesma. Você vai trocando corpos, vivendo experiências, várias experiências, e nisso você vai dissolvendo esse ego. Então ele vai diminuindo. Então a escala de consciência vai aumentando. Entendeu? Então a consciência ela vai ganhando mais presença, vai ganhando mais terreno, e o eu ele vai ficando cada vez menos participativo. Essa é a meta. Vamos chegar lá. Sim, não, é para todos, não de uma vez, mas é para todos. Né? É como o curso diz, né? O curso é para todos, mas não de uma vez. Por quê? Porque nem todos estão para isso ainda. É por isso que está vendo esse caos todo que nós estamos presenciando agora. Nós entramos, de fato, na mudança planetária, e ela vai acontecer. Ela precisa acontecer. E desses caos aí que estão acontecendo, vai ser pensado ali alguns irmãos que vão começar também a ter o mesmo percurso que o nosso. Por isso que Joel é atemporal, né? E isso aqui vai se reverberar por muito tempo. Então, a ideia, né? Até o Sandro tinha essa ideia também, é de formar outras pessoas que venham continuar o trabalho. Né? A irmã dele continuando, tem alunos dele que estão fazendo a mesma coisa, outras pessoas, porque isso vai se assentar em algum momento numa proporção significativa. O tempo não importa, porque Deus é atemporal. Né? Questão de tempo e espaço é do ego, né? É desse lugar aqui. Importa Então, que a gente chegue. Oi? Importa que a gente chegue, né? Não, na verdade, é um paradoxo, né, Val? Porque assim, você já é iluminado, né? Nós já somos autorrealizados. O que nos falta é sair dessa identificação. É o reconhecimento assentado na consciência, que é aquilo que eu falei, você vai despertando sentimentos
do tipo, é impossível me faltar, é impossível não conseguir, é impossível eu não ser amado por Deus, é impossível eu que estou aqui, né, estou a serviço, né, não realizar as obras, entendeu? E esse assentamento na consciência é o que faz a mudança, é o que te tira do identificado. É óbvio, você vai continuar vivendo a sua vida normalmente, você vai ter que trabalhar, vai ter que lidar com familiares, com chefe, com questões práticas da vida. Mas você está consciente que quem está lidando com tudo isso não é você. Que em última instância você nem existe. Não é você. Quem é que existe aqui? É sua consciência. Então, quem é que vai lidar com tudo? Quem é que vai lavar a louça? Eu já decreto todo domingo aqui. Jesus é você que vai lavar o banheiro hoje. E ele vai lá e lava. Lava, porque é assim, cara. É porque você não vê separação mais. Nossa, que maravilha. Eu sou, as pessoas falam assim, você fala assim, Jesus, eu falo, ué, eu sou ele sou eu, não tem diferença. Não foi ele que disse lá, né? Você fará obras maiores do que eu? É verdade. Então, Quando eu via essa escritura, eu ficava pensando assim, é impossível a olha gente aí. fazer coisas maiores do que Cristo fez. Não cabia na minha mente assim. Pois é a mente condicionada. O seu ego disse para você que você é separada, e além de você ser separada, é impossível para você realizar uma obra como filho de Deus. Jesus não é filho? É. Você também não é? Qual é a diferença? Você acha mesmo que Deus faria uma distinção? Não, a Val está no nível mais baixo de Jesus. Não pode, não vou dar esse poder para ela. Nossa, né? O quão dual ele seria, né? Se nós tivéssemos essa crença assim tão, né, presente forte, né? E às vezes as religiões trazem, né, essa questão, mas a gente que já chegou aqui já entendeu que não é assim mais, né? É Que só a o que eles mente de fazem. então, é o que eles passam porque querem manter a separação. Porque você mantendo a separação, você manipula, né? Então você tem dogmas, tem conceitos aí, e você pode manipular essa mente, né? Para fazer o que querem, né? Quando você é livre, a mente é livre, e a mente incondicionada ela é livre, né? Você não se reconhece mais preso a ninguém e a nada, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser falar alguma coisa ou perguntar, tiver alguma dúvida, pode falar, gente, porque o curso é isso aí mesmo, é para a gente interagir, para a gente tirar as dúvidas. A Andrea não veio, falou que a Vi não veio, mas vocês podem perguntar aqui, tá? Porque o curso realmente é para a gente poder fazer a interação, né? Para a gente tirar as dúvidas daqui, o curso é de vocês. Então, eu refleti muito hoje, né? Eu falei, não, a gente precisa iniciar, fazer uma introdução agora ao curso, né? O Trovejar de Silêncio, desmistificando algumas coisas, deixando claro aqui para onde o curso vai, porque a gente não vai sair daqui da mesma forma que a gente entrou. É uma obra que realmente nos transforma, né? E ela é total não dualista, ela é total presença, e é da gente sair dessa identificação de vez, né? Que é o que o Joel fala, né? Permanecer no espírito, permanecer na presença, que é o que ele conseguiu fazer. Ele fala em algumas obras, não era o Joel que estava fazendo tal palestra, não era o Joel que estava curando, e não era mesmo. Quem é que estava atuando ali através do Joel? Ele era um instrumento, né? Ele abria a passagem, ele
ele saía dessa identificação de Joel e permitia que a consciência agisse através dele. E é assim que ele fazia as obras, né? E todos nós somos Joel aqui. Né? É que Joel, ele fez uma parte por nós que foi, assim, importantíssima. Ele, como Cristo, ele ajudou a gente a ancorar a mente aqui na presença. Ele fez um... É assim, gente, toda vez que um ser vem e ele se ilumina, Cristo desce. Cristo se instala. É a presença de Cristo. Cada vez que um irmão se ilumina aqui, é a passagem para que outros irmãos façam a mesma coisa. Tá? Certo. Muito bom. Então, gente, eu vou deixar agora para entrar de fato nesse capítulo aqui, os 2 pactos. Na sexta-feira a gente se encontra de novo, tá? E aí a gente vai começar a interpretar de fato aqui a obra do Trovejar. Tá bom? Tá ótimo, Ivan. Muito bom. Gente... Oi, Ivan. Boa noite. Eu fiquei um pouco atrapalhada. Hoje minha internet estava um pouco ruim. E eu tô fazendo algumas atividades aqui em paralelo, por isso não participei bastante, mas vou assistir ela de novo agora, quando ficar gravadinha. Tá, eu vou mandar pro seu contato aqui no Telegram e o da Val, tá? Assim que eu salvar aqui, eu já mando para vocês. Joia, perfeito. Estava maravilhoso. Gente, obrigada por vocês terem vindo, adorei. E sexta-feira eu encontro vocês aqui, tá bom? Perfeito. Um beijo para todos. Beijo. Boa semana. Boa noite. Boa noite para vocês. Fica com Deus. Amém.